Amém? Com prazer. Meu nome é Alexandre. Estou aqui para trazer algo da parte do Senhor. Eu creio nisso para cada um de vocês. Confesso uma coisa. Estou acostumado a ficar aqui, gente. Mas estou sentindo algo tremendo aqui. Especial. Estou meio que tremendo aqui. Sem um pouco de controle da intensidade que estou sentindo da presença do Senhor aqui em cima. E fico feliz em sentir isso. Conheço o pastor Antônio Carlos e a pastora Cláudia Márcia há pouco tempo, mas o sentimento que tenho é como se nós já viéssemos caminhando há algum tempo juntos já. E me alegro muito em poder estar aqui vivendo com vocês esse dia que teremos aqui intensivo. Que nós teremos aqui nesse lugar. E a palestra que nós temos inicialmente aqui para tratar, ela na verdade ela prepara o terreno para que nós possamos entender então qual a importância de sabermos o que é um shofar, qual a importância de viver e fazer um seminário que trata do shofar. E quando nós falamos de shofar, falamos de talit, nós estamos na verdade falando de coisas que estão distante do nosso dia a dia, o que não deveria estar distante, mas que está distante do dia a dia de muitos, pelo menos, de muitas igrejas. E é um pouco sobre isso que eu queria tratar com vocês nesse curto tempo que nós vamos ter aqui. Ontem nós estivemos aqui ministrando a porção Vaigash. Nós tratamos aquele momento da história de Yosef, aonde ele se revelou aos seus irmãos, aonde ele mostrou aos seus irmãos quem ele realmente era. Mas a primeira coisa que me chama a atenção naquele texto, na história de Yosef, é que os irmãos vão ter com ele, falam com ele, conversam com ele, mas não o reconhecem. Eles vão até José, olham para José e não reconhecem a figura de José. Por que aqueles irmãos não reconheceram José? Porque José havia recebido roupa de egípcio, havia recebido toda uma maquiagem e ornamentos de um egípcio, havia recebido um novo nome. Ele estava totalmente sem aquela identidade original dele. E nós vimos aqui que a vida de José, ela é uma tipificação da vida do Mashiach, de Yeshua. Nós analisamos 3 porções aqui ontem, e nós vimos como cada passo da vida de José revela o Mashiach. E nós falamos algo que o Senhor falou forte no meu coração aqui ontem. Que o Senhor, Ele fala através da história com cada um de nós. Ele fala através de cada objeto que Ele estabeleceu. Ele fala através de cada celebração e festa que Ele estabeleceu. Ele fala a todo momento e se revela a cada um de nós. A todo tempo da história nós vemos o Eterno se revelando, porque Ele quer ser conhecido de cada um de vocês. Ele quer que você o conheça intimamente. Ele quer que você saiba que Ele é aquele que liberta. Por isso Ele estabelece, pensa, por isso Ele vem naquele tempo e liberta o povo do Egito. Ele quer que você saiba que é aquele que pode mudar a sua história. Por isso Ele vem através da vida da rainha Esther e transforma aquela história que havia sido estabelecida, muda a sorte daquele povo. Ele fala através da história. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Ele fala através da Menorá, Ele fala através da Torá,
Ele fala através do shofar, ele fala com cada um de nós através disso que muitos chamam de cultura de judeu, tradição de judeu, e se afastam da revelação, perdem e deixam de conhecer quem é o Eterno, perdem a possibilidade de conhecer quem Ele é, porque Ele se revela através de todas essas coisas. E me chama a atenção porque quando o Senhor mostra que é através de vida, de homens fiéis, justos, daqueles que buscam a Ele, Ele fala na história. É como se Yosef estivesse ali como uma fagulha, nós falamos aqui, como uma fagulha do Mashiach. Quem olhava para a vida de Yosef podia ver a fagulha do Mashiach, podia ver o Mashiach através da vida de José sendo revelada. E o mais importante disso é que Ele quer fazer isso comigo e com você. Ele quer que você seja uma fagulha nessa terra. Ele quer que você seja uma luz nessa terra. Por isso Ele diz, vós sois luz. Para revelar quem? Para revelar o Eterno. Ele quer que você no seu dia a dia, na sua caminhada, nos acontecimentos da sua vida, mostrem quem Ele é. Você precisa viver isso. Você precisa ter resgatado essa essência, esse óleo que queima dentro de você e revela quem Ele é. Por isso o nosso tema de hoje é esse. Agora, primeiro, resgatando a identidade perdida. Por que uma identidade perdida? Porque quando eu olho hoje para a chamada igreja, eu vejo uma igreja como aquele Yosef com roupa egípcia. Eu vejo uma igreja sem identidade. Eu vejo uma igreja que talvez se eu pegasse hoje lá Paulo e mostrasse para ele e falasse, Paulo, me diz aqui, o que é isso aqui? Ele ia falar, não sei não. Não consigo identificar, o que é isso? Me diz você. Porque eu vejo hoje uma igreja que perdeu a sua identidade. E porque perdeu a sua identidade, está perdida na revelação do Eterno. Não consegue refletir a luz que Ele chamou para ela refletir. Não consegue ter a intensidade da chama que Ele quer que você tenha. Às vezes tem uma chaminha, às vezes tem aquela fagulhazinha, mas não a luz, não a intensidade que Ele tem e separou para você ser. Por quê? Perdeu a identidade. E eu queria começar lembrando dessa história da dracma perdida, a parábola da dracma perdida, que está lá em Lucas. Lucas capítulo 15. A história da dracma perdida todo mundo conhece. A mulher, ela tinha 10 dracmas. E aí ela perdeu uma de suas dracmas. E aí ela começou então a fazer uma faxina na sua casa. Ela falou, eu preciso achar essa dracma. Eu preciso achar isso que para mim é de grande valor. Interessante que a dracma na época era muito utilizada no noivado. E aquela mulher tinha que guardar aquilo ali, que era como se fosse o símbolo da fidelidade dela ao seu noivo. E aí ela se ornava então com aquelas dracmas em seu casamento. Então quando ela perde a dracma, ela fala, eu perdi aquilo que demonstra a fidelidade que eu tenho com o meu noivo. Perder a dracma é como se você estivesse sendo infiel àquele que é o teu noivo, aquele que você está guardando. E essa história conta que essa mulher perdeu a dracma. Então ela resolveu fazer uma coisa. Ela resolveu fazer uma grande faxina na sua casa. Ela retirou todos os móveis, todo o utensílio, levantou o tapete, começou a varrer a casa, tirar tudo aquilo que atrapalhava ela de recuperar a sua dracma perdida. E aí ela encontra a sua dracma. Aquilo que para ela tem grande valor, porque é demonstração da fidelidade ao seu noivo. E aí ela chama os amigos e chama para celebrar, porque ela encontrou a dracma perdida. Que dracma é essa? O que é isso? Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: mas eu tenho isto contra você,
Você abandonou o seu amor inicial. Portanto, lembre-se de onde estava antes de cair. Afaste-se desse pecado e faça o que praticava antes. Olha para o lugar de onde você caiu. Olha para o lugar onde você perdeu a sua dracma. Olha para o lugar onde você perdeu os valores que foram estabelecidos pelo Senhor, está em sua palavra. Olha para esse lugar. Porque nesse lugar é que deve começar a faxina. É nesse lugar que deve começar a restauração da sua identidade. Jeremias 6,16. Parem nas encruzilhadas e observem. Perguntem acerca dos caminhos antigos. Qual é o bom caminho? Sigam-no e vocês acharão descanso para a alma. O profeta está dizendo: para nas encruzilhadas. Observa. É tempo de você parar. Stop. Para por um momento e primeira coisa que você faz depois que você para: observa. Observa. Analisa. Faça como faziam os crentes em Bereia. Analisa se aquilo que está diante de você é verdadeiro, ou se aquilo que está diante de você é uma verdade disfarçada, é uma mentira disfarçada, porque nós temos muito isso. Se é uma mentira, se você está num caminho errado, observe. E aí diz, pergunta: qual é o bom caminho? Qual é o bom caminho? E eu já te adianto que o bom caminho não é aquele que é estabelecido pelo homem, porque o coração do homem é enganoso. O bom caminho não é aquele que os pais da igreja dizem. O bom caminho é aquele que a Torá diz, a instrução do Eterno diz. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Isso você tem que entender. Amém. Então pergunta: qual é o bom caminho? E não fique na pergunta, siga. Porque se você seguir esse bom caminho, você vai encontrar descanso. Você vai encontrar Shabat. Aleluia. A palavra Shabat é descanso. Amém. Você vai encontrar descanso. E sabe o que é encontrar descanso? É encontrar um tempo aonde o Senhor trará toda a provisão, aonde o Senhor será soberano em sua vida, aonde quem vai conduzir a sua vida não é o seu próprio coração, mas o Eterno vai conduzir a sua vida. Aleluia. Quando você chega nesse lugar, você tem restaurado a sua identidade. E o pior de tudo isso, da perda de identidade que nós vemos hoje, é que muitos já nascem hoje sem identidade alguma. Isso é que é pior. Porque de tanto se remover a verdadeira identidade daquele que é povo de Deus, de tanto deformar a identidade do povo de Deus, de tanto profanarem a identidade do povo de Deus, hoje nascem crianças sem identidade, sem reconhecer, sem saber quem elas são, ou pensando que elas são algo e o que elas estão pensando não é o que elas são, ou o que elas deveriam ser. E assim nós estamos vendo crianças nascendo sem identidade, ou com uma identidade deformada. Eu agradeço muito ao Senhor, porque há um tempo atrás, quando eu comecei a ter a minha identidade resgatada, eu passei por um problema sério na congregação que eu estava. E eu lembro que a liderança virou para mim e falou assim: eu tenho pena dos seus filhos. Falou para mim. Como vai ser? Como é que vai ser a relação dos seus filhos na escola? Você pensando assim. Como é que vai ser o relacionamento dos seus filhos com os amigos? Se você quer ter essa identidade, que não é identidade,
dos que estão lá fora. Como vai ser isso? Eu tenho pena dos seus filhos. Eu virei e falei só assim, não, eu não tenho pena não, porque quem estabeleceu essa identidade foi o Eterno, e Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que é melhor, e Ele vai dar o melhor para o meu filho. Sabe o que acontece hoje, gente? Meu filho está aí, ó. Um dos que estavam nessa reunião, hoje o filho está envolvido com tráfico, com droga, e por aí vai. Mas a questão é, hoje as crianças que estão nascendo dentro dessa identidade resgatada, sabe o que acontece? Eu costumo contar uma história aqui sobre a restauração, sobre essa caminhada em direção a resgatar o que a identidade da igreja, a nossa identidade. Porque esse resgate da identidade é um processo, gente. E não é algo que acontece assim, ó. Eu vi, li, entendi, fiz. Não é assim. É um processo. É uma nova adaptação. Você vai começar a aprender a andar de novo. Então isso é um processo. Na minha vida está sendo um processo. Agora na vida do meu filho está sendo muito mais fácil. Sabe por quê? Eu costumo contar essa história quando eu falo disso. Eu conto a história de um grande alpinista. Alpinista é o que escala, né? Acertei? Sei lá, né? De repente a gente erra, né? Montanhista. Ficou melhor. E ele se preparou a vida toda para escalar o maior pico da Terra. Eu não sei qual é, quem sabe qual é? O Everest. E ele se preparou lá há muitos anos para escalar o Everest. E quando ele estava já com uma idade, já pronto, totalmente preparado, com aquele tênis, com salto tênis específico para escalar montanhas. E aí ele se prepara, leva todo o seu equipamento e começa a sua jornada ao seu grande sonho. E aí ele começa então a viver o quê? Relacionando a nós, o resgate da identidade. Começa a subir. E vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, cansa, para um pouco, continua a subida. E vai escurecendo. Daqui a pouco vem o frio, ele fica ali com frio, mas ele foi preparado e continua na sua luta, cansado, mas lutando. Ele se preparou para isso. E aí chega um momento que ele esperava, ele chega ao cume do monte, olha para aquela paisagem, e aí ele tem aquele momento ali, não é assim quando chega lá em cima, só? Tem aquele momento assim de conquista, olha para aquela paisagem maravilhosa, fala, poxa, valeu a pena, tanto tempo me preparando, e cheguei aqui. De repente, vê uma coisa puxando a calça dele aqui assim, uma criança. Ele não entendeu nada, e vira para aquela criança e fala assim, vem cá, eu me preparei tanto tempo, tive tantas lutas, tive que ultrapassar tantas barreiras, tantas dificuldades para chegar aqui no cume desse monte. Como você, 5 aninhos, quantos anos o Mateus tem? 6 aninhos, queria o Mateus ali puxando. Como você veio parar aqui? Sabe o que a criança respondeu? Eu nasci aqui. Resumo, a identidade que o meu filho vai adquirir, vai possuir, é muito mais fácil do que aquele trabalho que eu estou tendo até hoje. Porque ele nasceu aqui. Aleluia. Desde cedo ele está ouvindo isso. Desde cedo ele está recebendo isso. Aleluia. Então não tem dificuldade hoje nenhuma para cada um dos meus filhos viverem isso. Nenhuma. E eu vejo isso todo ano com as questões de escola que eles passam. Porque já tem uma identidade formada dentro do padrão estabelecido pelo Senhor. Vamos avançar. O que é identidade, gente? Se eu preciso resgatar a identidade, eu preciso saber o que é uma identidade. Identidade é o conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa, identificam quem ela é. A identidade é formada por características específicas que definem e revelam quem você é. A sua identidade, ela vai dizer: João Frederico da Silva, filho de Maria e José, nascido no dia tal, do mês tal, vai dizer ali tudo sobre você. Quem você é está descrito ali na sua identidade. Assim também é a identidade em Cristo.
Mas qual a importância de tratarmos desse assunto nesse seminário? É que hoje, quando nós olhamos para a igreja, vemos ela como alguém que tem sua identidade perdida, deformada e profanada. Não conseguimos reconhecê-la como aquela que serve ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Interessante que as pessoas falam tanto, eu estou falando isso de cristãos, vamos usar esse termo. Falam tanto quando a gente aborda um assunto como uma festa bíblica. Acham isso uma dificuldade tão grande. Mas elas enchem o peito para falar, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quem fez isso foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Foi Ele que estabeleceu essas coisas para se revelar ao teu povo. Então a igreja hoje vive uma deformação, ela perdeu. Qual a diferença que tem entre perder a identidade, ter uma identidade deformada e uma identidade profanada? Quem perdeu não tem imagem. É aquela pessoa que você vê e não tem imagem nenhuma do eterno. A identidade deformada é aquele que você vê alguma coisa, tem, mas no outro lado não tem. Ao mesmo tempo que ele vive algo que está dentro de um padrão, e que quando eu olho para ele fazer aquilo, eu vejo, poxa, esse aí é o filho de Abraão. Daqui a pouco ele faz outra coisa que eu falo, não é possível, o filho de Abraão não faria isso. Deformada é aquela massa que pegaram e fizeram assim, tiraram a forma que ela deveria ter. E a profanada? A profanada é aquela que a deformação que existe, ela é contra o que é santo. Que profanação é isso? Tratar de forma desrespeitosa o que é santo. Essa é a pessoa que tem uma identidade profanada. E o pior é que essa identidade profanada é o que mais nós vemos hoje na igreja. E é algo que nós estamos restaurando ainda na nossa vida. Eu digo assim para você. E temos que restaurar muito isso, resgatar muito isso. Remover toda a profanação que está na nossa vida e que tenta nos identificar com algo que não é o Senhor que está trazendo aquilo como identidade. O Senhor tem uma identidade para mim, uma identidade para você. Porque Ele deu uma identidade àquele que é chamado de povo de Deus. O povo de Deus tem uma identidade específica, que não há outro povo na terra igual. Sabia disso? Não há outro. É uma identidade única, que foi dada ao povo de Deus. Só quem é povo de Deus tem aquelas características. E o Senhor estabeleceu isso exatamente para fazer separação. Para que todos vejam quem é povo de Deus e quem não é. E é isso que machuca, parece que machuca mais. A gente ouve uma coisa dessa. Mas saber quem nós somos, gente, nos leva aonde nós devemos ir. É importante saber quem nós somos. Porque quando eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu devo ir, eu vou chegar aonde eu tenho que ir. Porque eu fui estabelecido para isso, com esse propósito. E quando eu entro no propósito que o Eterno estabeleceu, ninguém, nada pode impedir que aquilo se concretize. Você precisa saber quem você é e assumir a sua identidade. Números capítulo 13, versículo 33. Números 13, 33. É aquela história aonde os 12 espias vão até Canaã. E aí eles chegam lá em Canaã, os 12 espias, e eles olham para Canaã. E quando eles olham para Canaã, o que aqueles homens começam a ver? 10 deles viram gigantes. Embora a Bíblia não relata, eu fico imaginando aquela cena, os 10 lá atrás da pedra. Aí eu fico imaginando os 10 homens olhando para o gigante. Cara, o cara é grande. E esses dois aqui, Josué e Caleb, olhando para os cachos de uva. Cara, aquele cacho de uva é grande.
essa terra que o Senhor preparou é boa demais. E os outros, rapaz, não dá para entrar aí não, cara. Sabe por quê? Sabe por quê? Havia nesses 10 um desvio de identidade. Eles não sabiam quem eles eram. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles declaram: éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles se olhavam e se viam um gafanhoto. E quando olhavam para os gigantes, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Sabe por quê? A sua identidade que você assume, você vai ser aquilo que você assume diante dos seus inimigos. Se você se vê como gafanhoto, você será visto como um gafanhoto. Se você se vê como um fraco, você será visto como fraco. Mas se você sabe quem você é, se você tem a sua identidade de povo de Deus estabelecida, e sabe o que é ser um povo de Deus, então todos verão você como povo de Deus. Essa é a diferença. Como você se vê. E mais importante de como você se vê, será que essa imagem que você vê é a imagem que está descrita aqui? Porque a Torá diz, a Torá narra a minha imagem. Ela diz quem eu sou, ela diz quem você é, ela diz qual autoridade eu tenho nessa terra, ela diz qual autoridade você tem nessa terra. Deus, aleluia. Será que nós sabemos qual autoridade nós temos nessa terra? Ah não, eu não tenho autoridade não, eu sou humilde, servo do Senhor. Sabe o que as escrituras dizem, gente? Se você se coloca nessa posição aqui, não, eu sou humilde, servo do Senhor, não sou nada nessa terra. Sabe o que você está fazendo? Está rejeitando e recusando uma das missões de Yeshua. Sabe por quê? Porque ele falou assim, que ele veio, e ele colocou e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés dele. Depois que ele colocou tudo debaixo do pé dele, principado, potestade, dominador, força espiritual do mal, depois que ele fez isso, olha o que ele fez. Ele se fez cabeça. Ele falou, não vou ser corpo não. Vou deixar de ser corpo. Você é cabeça e fez da igreja o corpo. Isso quer dizer que ele colocou todas as coisas debaixo do seu pé. Porque se você é corpo, você está aqui. Então tudo que ele sujeitou está sujeito a você. Está sujeito a mim. E ele diz, ele se assentou à direita de Deus Pai. E nós estamos nele, assentados com ele. Se você está em Cristo, você tem essa identidade. Está vendo como é que é importante sabermos quem nós somos? A sua identidade. O policial, quando está lá a serviço, tem um mandado na mão. Ninguém vai impedir ele entrar naquela casa, ele sabe quem ele é. Ele tem ali um documento na mão dele que dá autorização para ele entrar naquela casa. Se a pessoa não abrir, ele mete o pé na porta. Por quê? Ele sabe quem ele é. Ele sabe qual autoridade foi dada a ele, o que tem na mão dele. Precisamos saber quem nós somos nessa terra. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Aí o varão já gritou um texto lá, ó, vós sois deuses. Não se escandaliza com isso não, gente. Esse texto é bíblico. Então vamos lá, você está arrumando um problema para mim, né, mano? Sabe por que as escrituras dizem que vós sois deuses? Isso é mais uma identidade sua que precisa ser resgatada. Que isso? Isso é blasfêmia. A palavra Deus é Elohim, é exaltado, é aquele que é colocado numa posição elevada. Você foi colocado numa posição elevada, acabei de citar o texto. Amém. Acima dele? Não, mas acima de todo o principado. Então, diante dos principados, potestades, dominadores e força espiritual, você está em posição elevada. É o mesmo termo que o Senhor usou para Moisés. Falou, Moisés, te coloco como Deus sobre Faraó. Ou melhor, te coloco em posição elevada acima do Faraó. Para resgatar a nossa identidade, precisamos olhar para Israel. Aí eu começo aqui um pouco. Eu vou começar a mostrar para vocês um pouco da identidade de Israel.
E depois você vai entender por que eu estou dizendo que você tem que olhar para Israel, para saber qual é a tua identidade. Para entendermos quem somos, temos que entender primeiro quem é Israel. Israel foi estabelecido como uma nação santa, um povo sacerdotal, chamado para ser luz às nações, para revelar a glória do Eterno. A eles pertencem as alianças, as promessas e os oráculos de Deus. Isso é bíblico, eu vou ler um texto depois. Normalmente eu vou ler. Bom? Aquele povo foi estabelecido pelo Senhor como povo de Deus. Ali começa a identidade ser revelada. Aquele povo como um povo de Deus, queria revelar ao mundo eterno, queria mostrar quem ele era, sendo luz na terra, povo sacerdotal, nação santa, separada, leis específicas, tradições específicas dadas pelo Senhor para revelar quem ele é, tudo para revelar quem ele é, tudo. Por isso que precisamos, gente, resgatar todas essas coisas, porque quando eu resgato, a leitura que eu faço é de quem ele é. A compreensão que eu faço é de quem... Vou dar um exemplo logo bobo aqui. Vai vir também, mas vou dar um exemplo logo aqui para você entender o que eu estou falando. Acabamos de celebrar a festa de Hanukkah. Algumas pessoas aqui nunca tinham celebrado, né, Marcelo? Hanukkah. O que Hanukkah revela? Revela exatamente o nosso Deus, gente. Fala o que Ele deseja de nós. Fala o tempo todo. Nós esse ano vivemos uma restauração na nossa vida, nos nossos caminhos, restauração do altar, no nosso altar, vivemos uma restauração da vida da santidade, a restauração da verdade no outro dia. No dia seguinte vivemos a restauração da provisão, reconhecendo que toda a provisão vem do Eterno. Depois vivemos a reconsagração da menorá, onde nós temos a revelação da unção, uma unção pura, um óleo puro revelado. Depois tivemos a restauração do quê? Da adoração, altar de incenso, e tivemos a restauração da vida de intimidade com o Senhor. Quando eu celebro isso, eu vejo e o Eterno fala comigo o tempo todo. Agora, quando eu celebro festa junina, o que o Eterno fala comigo? Fala para você pular fogueira iaiá? Pular fogueira ioiô? Nada! Nada! Todavia, aceitam isso com maior tranquilidade. Mas quando eu falo de Hanukkah, não, isso é coisa... Há uma rejeição, sabe o que é isso, gente? É um espírito de antissemitismo, sabia? Há algo espiritual por detrás disso, porque nenhuma mente, na sua sã consciência, qualquer um consegue entender isso. Está aqui, está revelando Deus, está revelando o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Qual a dificuldade nisso? Está revelando Yeshua. A eles pertencem os oráculos de Deus. Sabe o que é isso, gente? Aquele povo foi dado uma lei específica para que todos reconhecessem, tem algo diferente nesse povo. Eles são diferentes. Leis específicas. A eles foi dado costumes específicos. Em cada uma dessas coisas nós vemos o que os oráculos de Deus são os mistérios de Deus sendo revelados. Olha, assim o Eterno deu ao seu povo uma língua que o revela. Sabia disso? Tem gente que fala, para que eu aprendo o hebraico? Para que eu quero aprender isso? Essa língua foi dada pelo Eterno ao seu povo. Foi dada inicialmente a todos, depois preservou apenas com o seu povo. Quando houve lá a confusão das línguas. Mas preservou com o seu povo essa língua, porque essa língua traz revelação. Às vezes uma palavra, quando você lê as Escrituras, aquela palavra traz uma revelação tremenda. Poderíamos trazer 300 mil palavras aqui para mostrar isso para vocês. Então vamos pegar uma simples. A palavra pai. Av. Aleph e Vet. São as duas letras. Olha como é que isso fala. Como é que Deus fala através de uma simples palavra na língua original. Sabe por que o nome pai é Av, Aleph e Vet? Porque Aleph
simboliza força, líder, cabeça. E o Bet, casa. O pai é o cabeça da casa. Sabe por que um filho se chama Ben? Porque você tem Bet e Nun. Bet, casa. Nun, vida. O filho é a vida da casa. Deus fala através da sua linguagem. Por isso precisamos resgatar isso na nossa vida. A importância. Se alguém um dia perguntar a você, para que saber isso? Você explica agora por que ele precisa saber disso. Deus, deu a eles leis que fundamentam o seu jeito de agir e se comportar, que o revela. Seus costumes estão fundamentados em quem o Eterno é, bem como a sua fé. Cada festividade presente em sua cultura está lá revelando as faces do Eterno. Gente, você precisa viver isso, porque isso vai fazer com que a sua identidade seja resgatada. Se eu voltar lá para te mostrar rapidinho uma cena, pensa, quem o Senhor... Não, vou voltar um pouco antes. Lá em Êxodo, o Senhor, Moisés vira e fala assim para o Senhor: Senhor, eles vão me perguntar quem foi que me enviou a eles. O que eu vou dizer para eles? Qual vai ser a resposta? Ele falou: vai lá e diz o seguinte: Erie, Asher, Erie. Eu serei o que serei. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou revelar a você as minhas faces na medida daquilo que você precisa. Então, quando vocês estavam lá presos no Egito, eu me revelei a vocês como aquele que liberta. Então vocês agora conhecem que eu sou o libertador do meu povo. Pensa. A celebração de Pêssah então vem trazendo essa revelação. Aquele que traz libertação, aquele que livra o teu povo, que liberta o teu povo, que traz salvação ao teu povo. E aí eu vou adiante. Aí eu tenho, olha só que coisa linda, gente. Eu tenho a festa das primícias, onde as primícias são apresentadas ao Senhor. E eu tenho duas primícias, uma que acontece aqui e outra lá em Shavuot. Essa primeira aqui revela, sabe quem? Quem falou eu sou as primícias? O primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Yeshua, a primícia da ressurreição, está escrito lá. E quem representa a segunda primícia? Você está sendo, a sua história está sendo contada em cada celebração dessa. E muitas vezes perdemos porque nos afastamos disso. Nos afastamos dessa identidade que o Senhor estabeleceu. E eu não consigo então compreender essas revelações. Não há como separar a história e a cultura deste povo de seu Deus. Mas sabe o que aconteceu? Eu vou dar uma parada. Tudo bem. Eu estou vendo aqui um povo de Israel, um povo estabelecido pelo Eterno para ser o povo de Deus e para revelar Deus ao mundo. Mas houve ali uma perversão. Houve ali um desvio também. Sabia disso? Quando Yeshua veio e começou a proclamar Techuvá, Techuvá, Techuvá é arrependimento, de retorno ao Eterno. Começou a clamar que eles deveriam, quando João Batista começou a clamar no deserto: arrependa-te, volte ao Eterno. Ele estava falando: abandone a perversão que alcançou vocês, remova essa roupagem que tirou a identidade que o Eterno estabeleceu e volte à identidade que Ele estabeleceu para você. Volte a ter essa identidade. Isso João Batista estava proclamando, e isso Yeshua estava proclamando também. Que o seu povo voltasse à identidade que tinha se afastado e que tinha perdido. Eu separei alguns textos aqui. Lucas 22, 20 diz assim: este cálice, só para fundamentar o que eu falei aqui, gente. Esse cálice é a nova aliança, confirmada pelo meu sangue, derramado por vocês, em prol de vocês, para o benefício de vocês. Não é derramado que eles derramaram o sangue dele, não, gente.
Entenda o texto. Para quem está sendo dito essas palavras? Para quem está sendo dito isso? Os judeus que estavam ali com ele, naquele momento da ceia ali. Por vocês, eu derramei meu sangue. Quero que você comece a entender um link aqui. Pelos judeus. Salvação primeiro aos judeus. Lembra desse texto? Primeiro aos judeus. O povo de Israel, eles foram feitos filhos de Deus. A Shekinah esteve com eles. As alianças lhes pertencem. Não se choca com isso não, gente. Estou lendo o que está escrito. As alianças pertencem a Israel. E está no plural. Está vendo que não está no singular? Não é a aliança não. Está no plural. As alianças. Tem gente que quer falar assim, isso era aquela aliança lá da lei. As alianças. A segunda aliança, que é essa do coração, estava sendo propagada lá já por Ezequiel, gente. Dizendo, eu vou fazer uma aliança com o meu povo, com Israel. Estava sendo dito lá. As alianças lhes pertencem. Da mesma forma, a outorga da Torá. Outras traduções dizem, os oráculos da Torá, da lei. A adoração no templo. Pedrão, a quem pertence? Olha só, a Israel, a adoração no templo pertence a eles. As promessas deles são os patriarcas e deles, no que respeita à ascendência física, procedeu o Messias. Entretanto, a presente condição de Israel não significa que a palavra de Deus tenha falhado. Nesse caso, digo, Deus não repudiou o seu povo? E a resposta é, de jeito nenhum. O mesmo acontece na presente era. Existe o remanescente. Ou melhor, não foram todos. Existe um remanescente de Israel, escolhido pela graça. Os escolhidos, aqueles que não foram endurecidos, o alcançaram, mas o restante foi endurecido como pedra. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos que não veem e ouvidos que não ouvem, até o dia de hoje. Nesse caso, digo, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? De maneira nenhuma. Ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação chegou aos gentios, para provocar-lhes ciúme. Além disso, se o tropeção deles enriquece o mundo, isto é, se a colocação temporária de Israel em uma condição menos favorável que a dos gentios lhe traz riqueza, quão maiores riquezas lhes trará Israel em sua plenitude. Porque se o fato de terem rejeitado Yeshua significa a reconciliação do mundo, o que significará quando eles o aceitarem? E a resposta vem: será vida entre os mortos. Vou te explicar isso aqui. Ao povo, aquele povo que foi escolhido, a eles foi dado as alianças. A eles foi dado os mistérios de Deus, a instrução, a Torá. A eles pertence a adoração no templo, Pedrão. A eles pertencem as promessas. Todas as promessas que você lê aqui, está escrito, pertencem a eles. Aí você fica triste, perdi. Mas continua. Diz que eles foram endurecidos. Quem foi que endureceu eles? O próprio Deus endureceu eles. Foi Deus que endureceu. Por amor a você, sabia disso? Por amor a você, eles foram endurecidos para que essa salvação chegasse a nós. E esse endurecimento, diz o texto, ele é temporário. A colocação temporária de Israel, está escrito aqui. Ele está dizendo já uma coisa que vai acontecer. Vai chegar uma hora
que eu vou remover a cegueira deles. Aquela cegueira que eu coloquei, vai chegar uma hora que eu vou remover. E sabe o que vai acontecer? Se a cegueira deles produziu vida a vocês, imagina o que vai produzir nessa terra quando for removida a cegueira deles. Daquele que é originalmente povo. E aí ele mesmo responde: será vida dentre os mortos. E aí tem outra coisa maravilhosa. Olha o que acontece hoje, gente. Eles têm os oráculos de Deus hoje. Ainda tem, pertence a eles. Só falta uma coisa neles, que você tem: a revelação do Espírito. A revelação através do Mashiach. O entendimento através do Mashiach. É que está faltando a eles. Só que eles têm algo aqui que nós não temos. Estamos buscando. Que é a compreensão desses mistérios, os oráculos. Eles possuem. Sabe o que acontece? Hoje, o que nós estamos vivendo hoje? Nós não estamos vivendo um momento, não. Nós estamos vivendo um acontecimento profético. Eu estou me corrigindo. Eu costumo falar de momento, movimento. Estamos vivendo um movimento de restauração. Não é movimento. A restauração é um acontecimento profético. Aleluia. Porque movimento é coisa que dá e passa. Movimento, a gente pega a água, movimenta ela assim, parou, daqui a pouco ela para de mexer. Agora, um acontecimento profético é algo definitivo. É algo que vem para acontecer. E nós estamos vivendo um acontecimento profético nessa terra. Sabe o que nós estamos vendo? Os gentios caminhando em direção a essa identidade, porque estavam distantes dessa identidade. E do outro lado nós estamos vendo um povo que tinha identidade e caminhando em direção à revelação do Mashiach, e através da revelação do Mashiach recebendo do Espírito, dessa intensidade desse Espírito do Mashiach. E aí observa o que vai acontecer. Diz aqui que se eles caminharem em direção a esse ponto central aqui, nós teremos o quê? Vida entre os mortos. Agora isso aqui alcança você também, sabia? Porque se eles vindo de lá para cá vão fazer com que vida dentre os mortos aconteça, se você começar a viver a restauração também e retornar à identidade que o Eterno estabeleceu para o seu povo, e chegar nesse ponto aqui da identidade perfeita de povo, você será a vida dentre os mortos. É isso que o texto está dizendo. Nós veremos vida dentre os mortos. Nós ontem, quando nós tratamos a porção aqui, nós estávamos falando aqui daquele momento que Jacó, que os filhos de Jacó vão até ele e vão trazer a ele a revelação. E nós falamos aqui, Jacó ali está representando a nação de Israel. É a representação ali. E quando os seus filhos, que representam o povo individualizado, específico, separado, particularmente falando, chegam e começam a revelar: olha, nós conhecemos, nós chegamos lá e nós vimos José, em outra linguagem, vimos o Mashiach, descobrimos que Yeshua é o Mashiach, e levam aquela mensagem a Israel, a Jacó. Jacó na hora falou: não é possível, diz que ele fica estremecido com aquela notícia, e ele fica meio na dúvida, acredito, não acredito, e de repente, quando eles começam a narrar e a mostrar que Yeshua é o Mashiach, diz que o espírito de Jacó foi vivificado, e Jacó soltou um grito: chega! Depois você lê essa porção que vem na imagem. Chega! O meu filho está vivo! Está mostrando através daquela história que vai chegar um tempo em que o povo judeu vai começar a ser removido a cegueira, e eles vão começar a reconhecer o Mashiach. E agora eles vão até Israel, a nação, e vão revelar que o Mashiach vive. Aleluia. E aí a nação será tomada de algo tremendo, será vivificada, e vão gritar: chega, o Mashiach vive. Aleluia. O Mashiach, Yeshua é o Mashiach. Isso é o que está acontecendo. Esse é o momento profético que nós estamos vivendo. Quando eu olho para você aqui ouvindo essa informação, eu já vejo como isso está acontecendo. Glória a Deus. Aleluia. E aonde nós estamos nessa história?
é que o Senhor estabeleceu esse povo, deu a ele essa identidade. E agora, através de Yeshua, nós somos enxertados neles. Agora você vai ser participante daquilo que pertence a eles. Entendeu agora, gente? Pertence a eles, e eu agora fui enxertado, e agora eu me alimento daquela seiva. Eu agora sou participante das alianças, eu sou participante da promessa, eu sou participante dessa identidade, dessa chama. Eu agora também posso falar, eu sou luz. Eu posso declarar isso, gente, porque fui enxertado nesse povo. Mas quando sou enxertado, também recebo da identidade de povo, porque é um povo. Através desse enxerto você não vê dois povos, você vê um só povo. Eu vou ler esse texto para você. Então é uma identidade, é uma lei para todos os dois. Uma lei. Tem gente que me olhou meio torto agora quando eu falei isso. É uma lei. A instrução, a Torá é para todos. Amém? Olha o que diz aqui. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás então, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu pela tua fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permanecerdes nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Pois se tu fostes cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, esses que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, que o endurecimento veio em parte a Israel, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Vivemos esse tempo que foi dado a você a possibilidade de ser enxertado. E o próprio Deus trouxe esse endurecimento sobre alguns, não todos. Ficou ali um remanescente, trazendo essa revelação. E graças a esse remanescente nós estamos aqui hoje. Não é graças ao Calvino, não é graças a Lutero que você está aqui hoje. Graças a esse remanescente, graças a Abraão, Isaac, Jacó e esse remanescente, nós estamos aqui hoje. Graças a eles. E diz que mesmo essa cegueira e endurecimento não foi pleno, foi em parte. Então você pode olhar hoje para esse povo e ver grandes revelações ainda, sabia? Porque o endurecimento foi em parte. Ontem eu li um texto da Midrash, aqui, uma literatura judaica, e que naquela literatura diz o seguinte, diz que, falando ali do nascimento de Pérez, foi aquela que eu li? Diz que nele estava a fagulha de Melech HaMashiach. Olha o que eles falaram. Em Pérez estava a fagulha de Melech HaMashiach, porque dele descenderia o Mashiach. Aí você abre Mateus capítulo 1 e vê lá, Pérez. Olha a revelação. Eles trazem a revelação, são endurecidos para algo, mas trazem a revelação. E aí quando nós recebemos esse entendimento, não estamos cegos, vemos, e olha só, gente, não se glorie de que você não é cego não, sabe o quê? Você que não é cego e não vê,
é pior do que aquele que é cego e não vê. Que está cego e não vê. Que é cobrado de mim, de você, que não tem essa cegueira, é pior. Amém? Não tema o homem. Agora nós somos um. Enxertado nós somos um. Fala um aí que eu quero ouvir um. Por isso lembrai-vos que outrora vós, que eram gentios em carne, que sois chamados em circuncisão pelo que é chamado circuncisão em carne, feito por mãos estáveis naquele tempo sem Cristo. Vocês estavam alienados da comunidade de Israel. Vocês estavam afastados da comunidade de Israel. É o que está dizendo aqui. Ele virou para o gentio e falou assim: ó, vocês estavam afastados da comunidade de Israel. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, vos aproximastes pelo sangue de Cristo. Pelo amor de Deus, vou remover a cegueira aqui, que dói. Já ouvi um monte de gente, crente, falando assim para mim: se eu fizer isso que você está falando, eu estou quebrando aquilo que Yeshua fez. Eu estou voltando. Estou voltando para aquilo que é velho e estou removendo o valor de tudo que Yeshua fez. Amigo, você não leu o texto, vou ler de novo. Ele está dizendo que você antes estava afastado da comunidade de Israel. Quando eu falo de comunidade de Israel, gente, eu estou falando dos costumes, eu estou falando das tradições, eu estou falando das celebrações bíblicas, que foi estabelecido pelo Senhor, claro que é isso que eu estou falando. Vocês estavam afastados disso. Agora, através de Cristo, eu fui aproximado. Foi a missão dele me aproximar, gente. Não é o contrário. Ele não veio para me separar da comunidade. Ele veio para me aproximar da comunidade de Israel, para me enxertar. Aleluia. Pô, Sérgio, me ajuda aqui, Sérgio. Pelo amor de Deus. Tem como fazer enxerto à distância? O cara mexe com isso. Tem como enxertar aquela planta nessa planta aqui, mas enxertar ela lá? Eu tenho que aproximar. Para enxertar, eu tenho que vir aqui nessa planta que eu quero enxertar e eu tenho que me aproximar e colocar aqui nela. Enxerto à distância, online, sei lá. Não dá. Aproximastes pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Ele que dos dois fez um e derrubou o muro da separação, aquilo que separava gentio, judeu. Ele derrubou esse muro. Se você não vive isso, agora a verdade é essa: você está construindo um novo muro de separação. Deixa eu até mostrar para você o muro da separação. Aqui ele aqui, ó. Mehitzah. Essa placa foi encontrada mesmo, gente. Ela ficava pendurada aqui, como nessa foto aqui, tá vendo a placa? Ela ficava virada para fora e ela dizia: nenhum estrangeiro deve entrar na área fechada do balaústre ao redor do templo. Quem for pego será culpado por sua morte, que se seguirá. Se um estrangeiro tentasse entrar ali naquele pátio ali, morte, um muro de separação. Então o estrangeiro tinha que ficar ali do lado de fora. Não podia ultrapassar aquele limite que tinha ali. Vindo evangelizou paz a vós, que estavas longe, mas também paz aos que estavam perto. Ele veio trazer a techuvá para o que estava longe e também para o que estava perto, porque o que estava perto também precisava viver o quê? O resgate da identidade, porque haviam se afastado, tinham perdido também a identidade. Então Yeshua veio trazer essa obra, pegar o gentio e falou assim: você, vem cá. Quer falar? Quero. Fala. Só voltando àquela parte da enxertia, o processo da enxertia, quando no cavalo, ou seja, a base recebe o enxerto está sendo colocado, ele já não vive mais, ele vive da essência da base dele. Amém. Então ele não sobrevive mais por si só. Aquela identidade é esquecida. A identidade é nova. Aleluia. Glória a Deus, é bom ter esses fazendeiros aqui.
Fazendeiro de Deus. Mas olha o que diz, vocês agora são povo. Então vocês agora têm esse mesmo chamado para anunciar as grandezas de Deus. Como eu vou anunciar a grandeza de alguém que eu não conheço a sua grandeza? Eu estou dizendo conhecer o dedinho, não, gente. Estou falando de conhecer a grandeza. Para anunciar a grandeza, eu tenho que conhecer a sua grandeza. Como conhecer a sua grandeza? Eu conheço a grandeza de alguém à medida que eu caminho próximo a ela. Cada vez que eu me aproximo mais do Fábio, mais eu vou conhecer ele em sua plenitude. Conhecer o Fábio só de encontrar aqui. Ei, Fábio, beleza? Tudo bem? Pô, beleza. Agora, dormir, viver na mesma casa, a história muda. Dormir na mesma casa, conviver diariamente, estar com ele no momento que ele está bravo, ele está mal, está com dor de cabeça. Eu vou conhecer então como a grandeza dele, a plenitude dele, quem ele é em todos os aspectos. E agora eu vou poder dizer quem Fábio é. Antes eu posso até falar um pouco de quem eu sei, um pouco do que eu sei do Fábio. Mas o Senhor fala, vocês devem anunciar a minha grandeza. E para anunciar a grandeza eu tenho que conhecer essa plenitude de quem ele é. E como eu conheço ele? Através de tudo aquilo que ele deixou para revelar quem ele é a mim. Através das festas, através do sofá, através dos instrumentos que ele estabeleceu, através de tudo isso que fala quem ele é. E eu aprendo, então, quem ele é, o que ele pode fazer. E aí ele fala, olha, tudo isso que eu sou, eu te chamo para mostrar ao mundo. Se ele fala para você, eu sou o Deus que liberta, então você vai poder refletir essa luz. O Deus que liberta, você vai levar as nações. Eu sou aquele que trago provisão. Então você vai chegar no lugar e vai manifestar essa glória do eterno, essa luz do eterno. Não tua não. Do eterno naquele lugar. A provisão. Os fazendeiros se animaram. Essa questão do enxergo, na verdade, não vai perder identidade. A igreja não vai perder identidade. Laranja, você enxerga o limão, né? Ela vai dar laranja. Não vai dar limão. Mas ela não vir sair com o alimento da base. Israel. Na verdade, não perde a identidade. A igreja continua sendo igreja, é no Deus judeu. Vai ser igreja. Quando eu falo de perder a identidade, é perder aquilo que não pertence à original. Entendeu? Remover aquilo que não pertence, que não está de acordo com aquilo que o Eterno estabeleceu. Eu não tenho como, de uma mesma fonte, jorrar água doce e água amarga, salgada. A fonte vai ser uma fonte única de água saudável e a fonte que jorra é essa aqui. Esse é o padrão de quem você deve ser nessa terra. Esse é o padrão do que você deve fazer. Esse é o padrão de como você deve se comportar. Ah, mas ninguém faz isso. Ninguém é povo, não é todo mundo que é povo de Deus. Você é povo de Deus. Existe uma separação. Tantos de vocês quantos foram imersos no Messias, do Messias se revestiram. Nele não há judeu nem gentil, escravo ou livre, homem nem mulher, porque em união com o Messias Yeshua, todos vocês são um. E se vocês pertencem ao Messias, são descendentes de Abraão. Tem um povo aí que diz aí, e dentro de restauração, que diz que você não é descendente de Abraão. Foge disso, gente. Está escrito aqui, ó, se você está no Messias, vocês são descendentes de Abraão, herdeiro segundo as promessas. Participante de todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Amém. Filhos de Abraão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas olha o que aconteceu. Eu vou acabar. 5 minutos. Dentro disso tudo, lembra que aconteceu uma perversão lá? Daquele que foi originalmente chamado povo. E por isso eles precisam viver um techuvá, um retorno ao eterno, para restaurar essa identidade. Assim também foi com esses que foram enxertados. Sabe o que eles fizeram com a história? Andaram na contramão do que foi estabelecido pelo Senhor. Ao invés de se aproximarem da comunidade de Israel, eles se afastaram da comunidade de Israel.
E conforme eles caminhavam no sentido contrário à comunidade de Israel, deixaram de ter as revelações contidas ali. Deixaram de ter. Deixaram de entender. Não conseguem hoje, se você falar, não conseguem nem entender, porque está muito distante daquilo que está ali. Se afastaram, perversão, afastamento, por isso também precisam ver o Teshuvá. E aí nós temos exatamente isso aqui, ó, hoje. Judeus, eu estou usando esse termo judeu e gentio aqui separado, que é para você entender, tá, gente? Todos os dois retornando a esse equilíbrio, a essa identidade de povo de Deus, tendo tudo aquilo que revela o eterno Yeshua presente no dia a dia e na vida deles. Gente, o Eterno estabeleceu ciclos. E Ele estabeleceu isso para que o seu povo vivesse esse ciclo de restauração na sua vida constantemente. Porque vivendo isso, eles conseguem ter esse óleo queimando o tempo todo. Para isso Ele estabeleceu todas essas coisas. E Romanos 12:2 diz: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Se você quiser experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você não deve se conformar com esse mundo. Esse foi o texto que me deram chute. Um grande amigo que é professor, estava dando aula num seminário. Ele estava dando aula sobre a carta de Romanos, Paulo aos Romanos. Uma semana antes da Páscoa, vou usar esse termo, uma semana antes ele me liga: poxa, Cristiano, estou precisando de você. O que houve? Eu tenho que terminar o livro de Romanos, parei ali no capítulo 12. Eu queria que você desse essa aula para mim lá no seminário. Tá bom, tá legal, vou preparar aqui e vou então. Tá certo. Preparei, Romanos 12 ali, uma aula, e fiz aquilo que eu faço sempre. Senhor, tudo bem, a aula está pronta. Agora o que o Senhor quer falar? Uma semana antes da Páscoa, o Senhor vira e fala assim: fala da Páscoa. Fala para eles: não assumam a forma desse mundo. Se conformar é tomar a forma. Fala para eles que eles não podem tomar a forma do mundo, mas eles devem transformar pela renovação da vossa mente. Para quê? Comecei a mostrar como a Páscoa estava deformada na igreja. Como que a Páscoa na igreja tinha assumido a forma do mundo e não a forma que o Eterno estabeleceu. E comecei a contar e mostrar historicamente como aconteceu. Cheguei a mostrar altares da deusa Ostara. Mostrei altares da deusa Ostara, com a imagem da deusa Ostara, com a figura do coelho que a representa, com os ovos ali que são entregues a ela como oferenda. Mostrei as imagens, a foto. Falei tudo. Falei, gente, olha para aqui, ó. Em Peça eu não tenho coelho. Coelho não bota ovo. Acorda! Não foi isso que o Senhor estabeleceu. Quando o Senhor fala, fazei isso em memória de mim. Eu sou o cordeiro pascual. Ele não falou, eu sou o coelho pascual. Então o que acontece? Eu me separo daquilo que o Senhor estabeleceu. Eu vou na direção contrária. Ao invés de me aproximar da comunidade, eu estou me afastando dela. E na medida que eu me afasto dela, Satanás bota outras coisas no caminho. Se afasta de lá e se aproxima de cá. Não vou contar a história de Peça aqui não, porque a gente não está falando sobre as festas. Não se conforme com esse mundo. Por mais que por trás disso eles contem uma linda história. Por mais que faça isso. Porque o seu inimigo, para te conquistar, ele não vai chegar aqui e falar assim: ó, eu sou ruim, eu quero acabar com a tua vida. Vim aqui para fazer isso, vamos andar junto? Ele não vai fazer isso não, tá? Ele vai vir bonito, vai te oferecer uma boa mesa para você se assentar, vai ganhar a tua confiança.
Então, gente, nós fomos chamados para ser um povo santo. Aleluia. Nós fomos chamados para ser um povo santo, separado. Glória a Deus. Não vos conformeis com este mundo. Não aceite aquilo que o mundo tenta trazer sobre a sua vida e que está matando, removendo a sua identidade, fazendo com que você deixe de ser quem você tem que ser nessa terra. Mas vão me achar estranho, que achem estranho. Mas eu quero ser aquilo que o Eterno me estabeleceu para ser. Eu quero ter identidade de povo de Deus. Aleluia. Depois você lê lá Êxodo 34, que eu vou encerrar. O Senhor vem chamando, eu chamei vocês para ser um povo santo. Sabe por que esse povo está preservado até hoje? Porque se você vê a história, já era para ter acabado há muito tempo. Esse povo está sendo preservado até hoje porque buscou até hoje essa separação, porque buscou até hoje essa identidade. Lá diz, quando vocês entrarem na terra de Canaã, não se misturem com esse povo, não se misturem com as mulheres, não peguem essas mulheres para vocês, porque se vocês fizerem isso, vocês vão perder a identidade de vocês. E para você ver, talvez você bata no peito e fala, não, mas eu não, eu sou santo, homem de oração, fiel, e se acha um super-homem. Salomão, o homem mais sábio, ele pegou uma mulher que não era povo. Sabe o que está escrito na história de Salomão? Que o mesmo homem que construiu o templo ao Eterno, construiu também um templo ao Deus Marduk. Sabe por quê? Sabe por quê? Se envolveu com outra identidade. Qual o nome do Deus? Marduk. Não foi só esse não, teve mais templos. Dei só o exemplo do principal que foi feito. O que eu quero dizer com isso, gente? Há uma identidade estabelecida para você como povo. E há uma identidade estabelecida na vida do Baal Tequia. Não é isso, Saulo? Há uma identidade para o Baal Tequia. Vamos ficar de pé para fazer uma oração e encerrar. Shalom.